Há uma diferença entre imagens de escultura e monumentos ou estátua, ou fotografia. Um monumento ou estátua é uma homenagem não religiosa dada a uma pessoa, como por exemplo, um grande músico que foi respeitado por seu talento. Mas as pessoas não costumam ajoelhar-se diante de um monumento e fazer petições ou orações. As pessoas não acreditam que podem ser ouvidas fazendo orações a um monumento de alguém. Os monumentos estão nas praças e as pessoas passam e não dão atenção, porque não há princípios religiosos em um monumento ou estátua. Você pode ter uma fotografia de sua avó que faleceu há alguns anos. Aquela fotografia está lá, pendurada na parede, ou na sua porta-cédulas. Você apenas olha e recorda de sua feição, mas você não se ajoelha diante daquela foto e faz petições e pede para aquela pessoa rogar por você junto a Deus. As estátuas de jardins que servem para enfeitar não trazem princípios religiosos. São apenas enfeites que os proprietários põem em seus quintais. Não oram a elas e não fazem petições. Porém, as imagens de esculturas são diferentes, porque elas têm princípios religiosos. As pessoas que as possuem ajoelham-se diante delas, fazem petições, oferendas, e pedem que elas roguem por eles junto a Deus. Acendem velas ou incenso. Isso sim é idolatria. Os católicos dizem que eles tratam suas imagens como uma foto de um ente querido. Isso não é verdade. Os católicos não têm as imagens apenas penduradas em suas paredes ou portas-cédulas. Os católicos acendem velas, fazem oferendas e fazem petições e colocam suas imagens em locais de honra. Vestem-nas com vestidos preciosos, beijam, choram e se arrastam pelo chão de emoção por suas imagens. Portanto, a desculpa da fotografia não é válida. Os católicos absolutamente praticam idolatria. Os católicos também afirmam que é considerado idolatria fazer petições, oferendas e orações somente a imagens de pessoas não bíblicas, como Ísis, deusa egípcia, Horus e deuses pagões das antigas religiões, e assim por diante. Essa ideia é desmascarada porque os santos da Bíblia recusaram ser venerados quando ainda estavam em vida. Atos capítulo 14, verso 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo, em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Atos 10, 25. Aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Apocalipse 22, verso 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E o anjo disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Algumas vezes há casos na Bíblia em que os homens de Deus não se importaram que pessoas se prostrassem aos seus pés, desde que isso fosse sem atitude de adoração, apenas por respeito, como se prostrar diante de um rei.
Você não se prostra diante de um rei em atitude de adoração, mas apenas em reverência à sua autoridade. Como é o caso dos filhos dos profetas, que após ver que a virtude de Elias estava sobre Eliseu, vieram e prostraram-se diante dele. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. No caso de Cornélio, Pedro recusou porque percebeu que Cornélio ajoelhou-se em atitude de adoração. Atos 10, 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. No caso de João, foi a mesma coisa. João queria adorar o anjo. Apocalipse 22, 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Observe que Eliseu aceitou que os filhos dos profetas se prostrassem diante dele e não os repreendeu, porque percebeu que eles se ajoelharam sem atitude de adoração, apenas por reverência. Mas nos outros dois casos foram em atitude de adoração, por isso foram repreendidos. Se é errado venerar as imagens de esculturas, então por que as pessoas recebem graças quando pedem alguma coisa em seu favor? A resposta disto está em Jeremias 7,16, que diz: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que anda fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Aquilo estava errado. Fazer bolos e acender incenso à rainha dos céus estava errado. Mas o povo continuava crendo naquilo, e cada vez mais a fé deles naquela imagem aumentava. E para a fé de alguém aumentar, tem que ter algo que alimenta essa fé. Se você orar a vida toda a um Deus e nunca obtiver resposta, sua fé tende a desfalecer com o passar do tempo. A razão por que as pessoas se tornam devotos de uma imagem é porque elas pediram algo para aquele santo morto, e este sentiu que foi respondido. E isso alimenta a fé deles, e cada vez mais aumenta o número de devotos. E aquele povo que estava fazendo bolos e oferendas para a rainha dos céus em Jeremias 7,16, é porque certamente eles estavam recebendo graça. Veja a resposta em Jeremias 44:16. Quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhes oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhes oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Agora você acha que era correto venerar a Deus, a rainha dos céus? Lógico que era errado. Jeremias disse que estava errado, e o próprio Deus disse que estava errado. Mas mesmo assim, uma coisa errada concedia graça e bênção. A resposta disso está em 2 Tessalonicenses 2,7.
que diz: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. O que estes capítulos estão dizendo é que Deus ensina ao povo a verdade. E a verdade é: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Mas aquelas pessoas não querem essa verdade. Elas preferem a mentira. Então elas se ajoelham diante de uma imagem depois delas saberem que aquilo está errado. Mesmo assim elas fazem. Então o próprio Deus concede a bênção que eles pedem e deixa eles pensarem que foi o santo ou a imagem que lhe concedeu a graça. Não foi a imagem, foi Deus. Só que a pessoa dá louvor e glória à imagem e envelhece e morre, crendo naquilo. E no final é condenado por Deus por idolatria. Porque primeiro Deus enviou o amor da verdade, mas a pessoa preferiu continuar na mentira. Então o próprio Deus lhes enviou a operação do erro. Outro exemplo disso temos de Acabe, que Deus disse a ele através do profeta Mica, para não ir a Ramote-Gileade, pois senão ele ia morrer naquela guerra. Mas Acabe preferiu ouvir a voz de seus 400 profetas falsos, que diziam que ele podia ir à guerra de Ramote-Gileade e seria bem sucedido na guerra. Depois Deus mostrou que foi ele mesmo, Deus, que mandou um espírito mau para profetizar na boca dos 400 falsos profetas. Os 400 falsos profetas tinham certeza que Deus tinha falado com eles, e não sabiam que era um espírito mau concedido pelo próprio Deus que falou na boca deles. Deus fez isso porque Acabe rejeitou a verdade e preferiu a mentira. Então o próprio Deus lhes enviou a operação do erro para que ele cresce na mentira e morresse. 1 Reis, capítulo 22, verso 12. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos 400 profetas, a uma voz só profetizam coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse-lhe: sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizara de mim o que é bom, senão só o que é mau? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro desta. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerá. Sai e fazes assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs
o espírito de mentira na boca de todos estes teus 400 profetas, e o Senhor falou mal contra ti. A palavra de Deus já tinha dito através de Micaías que Acabe iria morrer naquela guerra. Mas como Acabe preferia a mentira, então o próprio Deus enviou um espírito da mentira na boca dos 400 falsos profetas para que Acabe acreditasse na mentira e morresse naquela guerra. A verdade absoluta é que Deus não quer que veneremos outro a não ser Ele. Ele disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás homenagens. Sabedoria, capítulo 13, versículo 10 a 19. Porém são desgraçados, e entre os mortos está a esperança daqueles outros que chamaram deuses as obras das mãos dos homens, ao ouro e à prata, a invenção da arte, e a semelhança de animais, ou a uma pedra inútil, obra de mãos antiga. Como se algum artifício hábil cortasse do mato algum tronco direito e destramente lhe tirasse toda a casca, e valendo-se da sua arte fizesse com esmero alguma peça útil para o uso da vida. E das relíquias daquela obra se servisse para cozinhar a comida. Enquanto ao resto de tudo isso, que para nenhum uso é útil, por ser um madeiro torto e cheio de nós, ele cuidadosamente muito de seu vagar o desbastasse pela perícia da sua arte, lhe desse figura e o afeiçoasse em forma de homem, ou o proporcionasse a algum dos animais, dando-lhe vermelhão, ou pintando-o de uma cor encarnada, contrafeita, encobrindo-lhe toda a mancha que nele há, e lhe fizesse o correspondente nicho, e pondo-o na parede, o segurando com algum ferro, usando com ele desta precaução para que talvez não caísse, reconhecendo que se não pode ajudar a si mesmo, porque é uma imagem e tem necessidade de socorro. E fazendo-lhe votos, e consultasse a respeito da sua fazenda, e de seus filhos, e de suas bodas, não se envergonha de falar com aquele madeiro que está sem alma? E pela saúde roga por certo a um inválido, e pela vida pede a um morto, e invoca em seu socorro a um inútil. Sabedoria, capítulo 14, versículo 8. Mas o ídolo que é feito por indústria das mãos, tão maldito é ele mesmo como quem o fez. Este porque de fato o fabricou, e aquele porque, sendo uma coisa frágil, foi chamado Deus. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deuteronômio 4, verso 15 e 16. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vós façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Isaías 45, verso 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Isaías 44, verso 9. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos,
pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas, e o forma com martelo, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força enfraquece, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplana-o com a plana, e traça-o com o compasso, e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem para ficar em casa. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho, assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles e se aquenta, e os acende e coze o pão. Também faz um deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer. Assa e farta-se dela também, se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore?